Nas curvas suaves da vida, onde o tempo se molda em memórias e o olhar encontra a serenidade, as sombras que habitam o coração das mulheres idosas. Mulheres que, ao longo de suas vidas, dedicaram-se inteiramente aos outros, esquecendo-se muitas vezes de cuidar de si mesmas. Por anos, elas foram as cuidadoras incansáveis, sustentando o bem-estar e a felicidade daqueles ao seu redor. Cada ruga em seus rostos conta a história de sacrifício, amor e dedicação. Porém, com o passar do tempo, quando os filhos crescem e seguem seus caminhos, quando os parceiros partem ou adoecem, essas mulheres se veem confrontadas com um vazio profundo. A ausência de um papel claro, a solidão e a reflexão sobre a própria vida podem trazer à tona uma escuridão silenciosa, a depressão. Mergulharemos aqui nas profundezas da alma feminina na velhice, explorando como a depressão se insinua como uma sombra silenciosa, obscurecendo as cores da existência. Vamos conhecer as histórias dessas mulheres, entender suas lutas e desafios e buscar maneiras de trazer luz e esperança para aquelas que tantas vezes se esquecem de cuidar de si mesmas. A depressão a gente considera um estado persistente de uma tristeza profunda e uma ausência de felicidade com coisas que antes faziam a pessoa feliz, o que a gente chama de anedonia, né? Você tem uma perda, você perdeu um emprego, perdeu um ente querido, sofreu um acidente, perdeu um animal de estimação. É natural que a pessoa fique triste, faz parte do processo do luto. Quando essa tristeza ela passa a ser persistente, contínua, e atividades que antes você tinha prazer e não tem mais, aí sim a gente vai caracterizar como uma depressão. Veja, a depressão, na realidade, ela é um estado, né, de desinvestimento do mundo externo, porque é muito importante que você entenda não só a depressão, como um estado de, digamos, choro, até tristeza. Eu acho que a depressão, porque é muito, às vezes, você não tem um quadro de estar em cima da cama, de pensamentos tão negativos, mas você tem uma apatia, é um desinvestimento do mundo externo. Então, a depressão, na realidade, é muito misteriosa, para mim, porque eu acho que é muito complicado as coisas terem sentido ou não. A depressão, na visão da ACP, ela tem como um todo o ser, porque Carl Rogers ele já fala muito que o ser ele é atualizante. Então, nós estamos o tempo todo atualizando as nossas emoções. E é preciso que a gente entenda que nós não somos depressivos, nós não nascemos depressivos, nós nos tornamos depressivos de acordo com o ambiente e com as vivências. Essa depressão ela pode ser revertida? Pode sim, mas eu preciso primeiro ter consciência do que eu quero para mim, de que esse momento da depressão pode ser passageiro, eu não preciso carregar isso comigo. Ela é um sentimento, mas é um sentimento igual à raiva, à alegria, à decepção. E da mesma forma como eu sinto esses sentimentos e eu tenho como lidar com eles, a depressão também pode ser tolhida. Os critérios de diagnóstico seriam a partir de 6 meses, né? Mas isso é muito variável de acordo com o evento que ocasionou aquela tristeza. E aí é onde a gente vai analisar, né? E vem acompanhado também, a depressão ela nunca vem só, ela sempre vem acompanhada de outras comorbidades. Ela sempre vem acompanhada de um estado ansiogênico, ela vem acompanhada de crises de pânico, ela vem acompanhada de sobrepesos ou de perda de peso, né? Então, a gente vai analisar tudo isso, mas de forma sucinta, a depressão é isso, né? É um estado constante de uma tristeza profunda e uma ausência de satisfação com a vida. A depressão na velhice é complexa, influenciada por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Mulheres idosas enfrentam desafios adicionais devido às mudanças hormonais, como a menopausa, que podem afetar o humor e a saúde mental. A menopausa é o período que a mulher tem que lidar com o luto da perda
da capacidade de se tornar mãe. Como as mulheres estão optando por ter filhos com a idade maior, né? Quanto mais a mulher se aproxima da menopausa, menor fica a chance dela vir a ter uma gravidez, ou uma gravidez bem-sucedida, né? Tanto que a partir dos 30 anos, a mulher gestante ela é considerada uma gestante idosa. Então, existe sim uma relação bastante importante. É um período muito delicado para as mulheres, o período da menopausa, assim também como é delicado para o homem quando ele começa a adentrar na velhice. A partir do momento que a mulher se cuida, ela vai conseguir passar por todas essas fases de uma forma bem positiva. Enquanto para algumas a menopausa ela está trazendo a sombra do envelhecimento, para uma outra leva de mulheres, essa menopausa ela vem como uma libertação. Porque, além dela ter já todos os seus compromissos sociais, por assim dizer, é, já tudo certinho, né? Ela vai voltar esse olhar para ela vai poder se cuidar mais, ela vai poder viver a vida dela. Então vem a questão da prioridade. Além disso, a perda de entes queridos, como cônjuges e amigos, e a diminuição das interações sociais contribuem significativamente para o isolamento e a solidão, exacerbando os sentimentos de tristeza e desesperança. Embora haja o início de um olhar mais cuidadoso consigo mesmas, há o outro lado de que ao longo de suas vidas, muitas vezes, elas anularam seus próprios desejos e necessidades para se dedicarem inteiramente aos filhos, parceiros e outros familiares. Este padrão de autossacrifício pode levar a uma falta de identidade própria e a uma sensação de vazio quando os filhos crescem e seguem seus próprios caminhos. A relação familiar, que antes era um pilar de suporte emocional e social, pode se transformar em uma fonte de dor quando os laços se enfraquecem ou quando as expectativas de reciprocidade não são atendidas. Eu acho que o grande que perpassa aí todo um sofrimento mental é a relação familiar. Eu acho que quando a família, quando os filhos não estão muito bem resolvidos, isso é um grande problema para os pais e os idosos, entendeu? E como é que essa mulher pode desenvolver essa depressão? A partir do momento que essa relação vai podar a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua prioridade. Então, isso tudo vai acarretar um quadro. E essa pessoa, muitas vezes, ela tenta compensar algo que está lhe faltando. Por exemplo, ela é mãe, então ela abriu mão da carreira para se dedicar a seus filhos. Mas esses filhos vão crescer, esses filhos vão tomar os seus próprios rumos. E aí vem a síndrome do ninho vazio. E muitas vezes essa mãe já está viúva, só tem os filhos vão embora de casa e ela não sabe dar conta dessa solidão. Vem essa depressão. Então, são vários fatores, a gente tem que analisar o comportamental, o cognitivo, a vivência dessa mulher, o porquê que ela chegou a esse quadro de depressão. Tem uma fala assim que eu me recordo de uma senhora que eu atendi, ela tem 65 anos, e na primeira consulta ela disse, é muito ruim ter a sensação que você foi telespectador da sua vida. Porque eu me casei, eu tive meus filhos, eu criei meus filhos, agora tenho os netos. E agora que eu percebi que eu fiz 65 e eu queria dirigir e não aprendi. E agora eu já não enxergo tão bem. A velhice chega silenciosamente, trazendo consigo um turbilhão de mudanças e desafios. A aposentadoria, que deveria ser um momento de descanso merecido, muitas vezes se transforma em um abismo de ociosidade e falta de propósito. Sem uma rotina estruturada, essas mulheres se veem presas em uma espiral de inutilidade, sentindo-se como se suas vidas tivessem perdido o brilho e o significado. Inclusive, é o que a gente muitas vezes chega na terapia. É a pessoa que se aposentou e não se programou para se aposentar, né? Ou não se programou para se aposentar financeiramente, ou não se programou com o seu companheiro ou a sua companheira. Então, às vezes, um se aposenta e o outro continua trabalhando. E esse que se aposenta, ele vai ficar muito tempo ocioso, né? E aí, geralmente, a depressão começa a chegar.
Ela é sorrateira, né? Como a gente diz. Eu falo muito para elas que quando a gente se aposentar, vou me aposentar, sim, aposenta, para ficar ganhando seu dinheirinho. Mas a aposentadoria não significa parar de funcionar, não é? Porque eu costumo dizer que nós somos máquina. E máquina foi feita para trabalhar. Parou, enferruja, atrofia. Então, o idoso, ele vai perdendo algumas, não perdendo, eu acho, bem, mas assim, vai mudando os papéis sociais e as funções. E, às vezes, esses idosos não estão preparados para isso. Então, é isso. Quando a gente trabalha também com as habilidades, a gente consegue preencher a vida do ser humano. Porque outra dificuldade também que favorece a tristeza, a ansiedade, é a falta do que fazer, a falta de perspectiva de futuro. Por isso que eu falo muito para elas, aposentou, a gente tem que continuar produzindo, né? Seja artes manuais, tem muitos que fazem artes manuais, música, teclado, entendeu? Para justamente não dar essa vazão, essa abertura. Porque não tem aquele ditado bem simples, né? Cabeça vazia, mente vazia, a oficina do mal, né? Então, quanto mais a gente se ocupar, quanto mais a gente for produtivo, quanto mais a gente vê o que nós temos condição de fazer, eu acho que é um santo remédio. Uma outra parte que, de fato, devido até à criação e à forma como foi conduzida, tantos anos de casamento, aquele mesmo marido ficou viúva, teve que cuidar dos filhos, abandonou a carreira. Então, essa mulher que viveu muito reclusa, tem uma dificuldade dela conseguir vislumbrar que nessa velhice, essa velhice não é um fator para que ela fique trancada, não é um fator tipo, e agora, não sobrou nada para mim? Sim, eu tenho capacidade, eu posso fazer um curso novo, por que aos 65 eu não posso fazer uma faculdade? Posso sim. Ah, mas com 65 anos, para que fazer uma faculdade? Você já está velha. Não, gente, pode sim. A questão aí é você. Você é quem determina o seu caminho, você é quem determina o que você quer. Não é a opinião do outro, né? Ah, mas você vai fazer um curso que demora 5 anos, sabe-se lá se você vai estar vivo para concluir esse curso. Independente, pode estar e pode não estar. O importante é que você vai fazer aquele curso porque é algo que vai te dar prazer, é algo que vai te libertar, você vai socializar, você vai abrir-se para o conhecimento, para o novo. Tudo está naquilo que eu permito. O que é que eu permito que aconteça comigo? O que é que eu permito que façam comigo? E nunca é tarde para você ser quem você gostaria de ter sido. Nunca é tarde. Independente de você ter 20 anos ou de você ter 70. A gente precisa entender que a vida ela é uma coisa muito breve, né? E a gente não recupera o tempo. A gente não muda o passado. Então, se você quer ser alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, faça, né? Faça. Procure ser o mais próximo possível daquilo que você tem dentro de você. Apesar dos desafios, a velhice também traz ganhos como maturidade, liberdade e novas experiências. Há um outro lado nessas histórias, onde, em meio a tantas incertezas, elas encontraram maneiras de se redescobrir, de superar suas dores e de florescer novamente. Com coragem, superação, apoio e autoconhecimento, elas puderam transformar suas vidas e encontram em si mesmas a força para aproveitar o raiar de uma nova fase. Eu me chamo Maria de Fátima, de Melo Domingos, tenho 70 anos. Meu nome é Maria de Lourdes, de França. Meu nome é Maria do Carmo. Meu nome é Ondina Barros da Silva. Bem, atualmente eu sou Zuleide, blogueira, digital influencer, e estou muito satisfeita com a profissão. Eu gosto de dançar, eu sou muito fogosa. Me chamam de fogosa, eu sou quente porque eu gosto de dançar, gosto de cantar. Nem que eu não saiba cantar, mas eu gosto de cantar. Não gosto de viver sentada, eu gosto de passear, viajar. É comigo mesmo. Falar, vamos viajar, a mala já está pronta. Gosto de fazer, me comunicar, interagir, né? Ficar sempre, para não ficar aquela mesma mesmice em casa, né?
E aí eu ia ficar paradinha, né? Sou viúva, tenho 9 filhos e um montão de netos. Faço parte da cultura de Olinda e Recife, né, que é o Coco, grupo de Coco, né, e faço parte de outros grupos da terceira idade, mas o que me afirma mais é a Constelar. Por onde eu ando, é muita alegria, é muito elogio, é sobre a influência que eu tenho na vida das pessoas, isso é maravilhoso. E eu tenho uma turma jovem, viu? Assim, 16, 18, é assim, pelo TikTok. Superar a depressão na velhice feminina exige uma nova percepção da vida, tratando feridas emocionais e vendo a velhice como uma fase de oportunidades. O mantra "Nunca é tarde para ser quem você gostaria de ser" incentiva a viver o presente e criar um futuro significativo. Com apoio, terapia e determinação, as mulheres podem encontrar alegria e propósito renovado. É como se fosse um arco, né? Você nasce e aí você cresce. Quando você chega aqui, adulto, jovem, né? E aí depois começa a ter um declínio, né? E o que é que a gente trabalha? A gente não trabalha com um declínio, né? A gente trabalha com as potencialidades que ele vai ter nessa faixa etária. Tem muitas pessoas idosas que elas vão fazer curso de informática, que elas vão entrar em aplicativos, até aplicativos de relacionamentos, elas fazem página na internet, são influencers. Então, assim, esses daí que estão na fase da adaptação, eu estou me atualizando. Blogueiro, eu sou blogueiro. É uma profissão. Aí eu faço parte dela já com satisfação, porque eu vejo o resultado, assim, pessoas botam o que é no Instagram, as opiniões, dizendo que eu sou influencer muito na vida digital, que elas também estão passando para as avós, que arrume para sair e seja como eu, essas coisas que a gente vai ouvindo. Minha neta disse: vó, eu vou lhe botar nas redes sociais. Tá certo, bota. Para mim tá tudo bem. Mas agora eu já estou trabalhando. Já tá meio pesadinho, já estou muito trabalho, é muito contrato, é muita requisição para fazer uma coisa. Porque de repente essa velhice ela não é o fim de tudo, ela é o começo para uma outra etapa de uma outra parte da minha vida. Da mesma forma como eu me preparei, quando eu entrei na adolescência, a partir dos 12 anos, eu me preparei para a minha adolescência dos 15, debutar com 15, aos meus 17, aos meus 18, tudo isso são fases que eu me preparei. A minha fase adulta, a minha fase de mulher de 25, de 30, a velhice também é uma fase, eu tenho que me preparar para ela, não tem como fugir. Alguns idosos não têm morada, vivem sozinhos, fora de casa. Não tem amor e afeto não, é impossível viver então. Vamos todos de mãos unidas para encontrar uma solução. Nossos idosos têm proteção, fazendo todos felizes então. O estatuto está aí, agora temos ILPIs, nos dando voz para garantir as leis. Nossos direitos nós temos vez. E vamos todos de mãos unidas para encontrar uma solução. A nossa luta nunca termina, nossa morada é garantida.